Doutora, eu quero fazer cirurgia ortognática, eu sei que eu preciso fazer, até aí tudo bem, mas eu fiquei chocada porque é o seguinte, a minha tia me falou que ela fez a cirurgia ortognática há 20 anos atrás e ela precisou ficar com a boca amarrada e que foram dias horríveis da vida dela, porque ela não podia comer, ela não podia falar direito e ficou cheia de ferro na boca e aí eu fiquei desesperado com isso. É assim mesmo? Na cirurgia ortognática a gente precisa ficar com a boca amarrada? Se você quer saber, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista. Faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje a gente veio conversar sobre ficar ou não com boca amarrada depois da cirurgia ortognática. Ai meu Deus do céu, que medo, né? E aí, será que precisa ou que não precisa ficar com a boca amarrada na cirurgia ortognática? O que eu vejo é o seguinte, gente, que às vezes o paciente, quando ele chega no consultório e é o primeiro contato dele com esse assunto, às vezes ele ainda pode vir com essa ideia de que na cirurgia ortognática a gente fica com a boca amarrada, justamente porque veio alguém e contou alguma história. Então, minha tia fez há não sei quanto tempo atrás, minha mãe fez, eu conheço a história de não sei quem que fez e ficou com a boca amarrada. E às vezes a pessoa ainda não pesquisou muito bem, não teve acesso aqui aos nossos vídeos para conhecer mais sobre o assunto e aí chega com essa dúvida. Então, se você também tem essa dúvida, vamos ver se a gente consegue esclarecer ela agora, tá bom? Então, olha só, antigamente, realmente a gente precisava ficar com a boca amarrada depois da cirurgia ortognática. Vou explicar para vocês por quê. Depois da cirurgia ortognática e de qualquer cirurgia que precisasse fazer corte no osso. Seguinte, por que precisava ficar com a boca amarrada? Porque a gente não tinha meios de fixação do osso que hoje a gente tem, tá? Então, antigamente, a gente não tinha placas e parafusos de titânio, a gente mal tinha os implantes de titânio, né? Então, não se conhecia desse benefício, desse material para a gente utilizar na face. Então, a gente não tinha esse recurso. E o recurso que tinha era realmente deixar a boca amarrada. Mas por quê? Porque o fato de amarrar a boca era como fosse colocar um gesso, por exemplo. Então, quando a gente, sei lá, quebra o braço, você não vê que a pessoa fica lá com gesso ali, esperando o tempo do osso cicatrizar. Então, para que serve o gesso? Para deixar o braço imobilizado e aí uma parte do osso fica ali juntinha com a outra parte do osso e o gesso deixa aquilo ali estático, para não mexer, que é justamente para o osso poder grudar, porque se tiver qualquer micromovimentaçãozinha, o osso não gruda. Então, para isso serve o gesso. No rosto, não tem como a gente pôr gesso na boca. Então, o que funciona como gesso era o fato de amarrar a boca. Então, passava um aparelho, né? E aí prendia os dentes de cima nos dentes de baixo. Por quê? Porque assim não ia abrir e fechar a boca e ter essa movimentação para o que impedisse o osso de grudar, certo? Então, o fato de deixar a boca amarrada seria similar ao colocar um gesso. Por que a gente não faz mais isso hoje em dia? Pelo menos não na maioria dos casos. Porque a gente tem outros métodos de deixar o osso fixo no lugar, que no caso são as placas e os parafusos. Então, como funciona? Se você já assistiu outros vídeos sobre cirurgia ortognática, você já sabe sobre isso, mas eu vou falar muito brevemente. Então é o seguinte, a gente coloca o osso no lugar, né? E aí depois de fazer a cirurgia, colocar o osso no local que eu quero, eu venho e coloco essa plaquinha aqui, ó. Ai, tá embaçando um pouco, né? Mas a gente coloca essa plaquinha aqui, ó, que é uma plaquinha de titânio, certo? Então é uma placa com 4 parafusinhos. E ainda vem mais uma placa aqui atrás, que no modelo não tá, né? E mais uma placa aqui atrás. Então, normalmente a gente utiliza 4 placas e 16 parafusos na maxila. E mais 4 placas e 16 parafusos na mandíbula, né? Que é a parte de baixo. Então, estão aqui as plaquinhas da mandíbula, certo? Então, essas plaquinhas, elas deixam o osso imobilizado. Então, quando eu vou abrir e fechar a boca, o osso não vai mexer, ele vai continuar na mesma posição, porque a placa e os parafusos estão segurando na posição, ok? Então, por causa disso, não precisa mais amarrar a boca após a cirurgia ortognática, correto? Não precisa.
Pode mastigar, pode comer churrasco, pode comer sanduíche? Não pode, tá? Mas ficar com a boca presa, os dentes grudados um no outro, também não vai ficar, tá? Vai poder comer uma alimentação pastosa, levinha, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então hoje a gente está falando sobre ficar ou não ficar com a boca amarrada. Mas eu já vi em vídeo de gente que fez ortognática, gente usando elástico, então quer dizer que fica com a boca amarrada e tal. Gente, o elástico não é amarrar a boca, tá? A gente utiliza elástico como estratégia pós-operatória em alguns pacientes. Tem alguns pacientes que precisam sim utilizar esses elásticos. O que são os elásticos? É um elástico que a gente passa prendendo um dente ao outro. Então, suponhamos, eu não tenho o meu elástico aqui agora, mas seria mais ou menos assim, ó, um elásticozinho vindo daqui aqui pra cima, tá? Então, quando a pessoa abre a boca, a gente vê aquele elástico passando. Eu posso colocar uma foto aqui, já que eu não tô com um elástico para mostrar para vocês, vou pedir pro Ramon colocar uma foto. Então, quando a pessoa abre e fecha a boca, que ela tá conversando, a gente vê o elástico passando, tá? Isso não é ficar com a boca amarrada, tá bom? Até porque você consegue abrir e fechar a boca. Esse elástico, ele funciona por qual motivo? Para que a gente utiliza ele? A gente usa ele para ir contra o movimento do músculo, tá? Então, eu vou explicar. Por exemplo, um paciente que é classe 2, que ele tem o queixinho lá para trás, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos também. Então, ele está acostumado, a musculatura, a ficar sempre daquele jeito, curtinha, pequenininha. Por quê? Porque o queixo é lá atrás, então o músculo é pequenininho aqui, certo? A partir do momento que eu fiz a cirurgia e levei a mandíbula para frente, levei ela lá para frente, só que eu levei ela de uma vez, né? E aí o músculo, muitas vezes, ele não está acostumado com isso. A gente tem até alguns recursos para minimizar isso, né? Então a gente pode fazer fisioterapia pré-operatória para alongar o músculo e aí no pós-operatório a gente não ter tanto problema com isso. Também é assunto para um outro vídeo, tá? Então o músculo, ele é esticado de uma vez. Então ele estava aqui atrás e de repente ele foi parar lá na frente. E aí qual que é a tendência dele? É não aceitar esse movimento, tá? Então ele leva a mandíbula lá para trás de novo. Mas isso é só uma questão muscular. Então a gente coloca o elástico para quê? Para toda vez que o músculo quiser levar a mandíbula para trás, o elástico vai contra o movimento dele e leva a mandíbula para frente, entende? Então toda vez que o paciente abre e fecha a boca, tá sempre o elástico agindo para levar a musculatura lá para frente e alongar essas fibras. E depois é possível tirar esses elásticos, né? Então isso aí é durante um tempo, até a musculatura acostumar, e aí depois pode tirar os elásticos, tá bom? Isso não é ficar com a boca amarrada, isso aí é um tipo de fisioterapia pós-operatória, tá? Em que a gente utiliza os elásticos. Dói? Não dói, né? Incomoda? Pode incomodar um pouco, né? Porque é uma coisa que tá ali sempre limitando o movimento da boca. Mas enfim, é uma coisa que a gente utiliza, tá? É um recurso que a gente utiliza e é só durante um tempo, então não tem que ter desespero com relação a isso. E a gente tem também os elásticos de intercuspidação, que a gente fala. Então, o ortodontista utiliza esse elástico para terminar de colocar os dentes na posição, tá? Então, às vezes, está lá a mandíbula na posição, a maxila na posição, os dentes também estão na posição, mas falta eles encontrarem, encaixarem direitinho. Então, nesse caso, ele coloca um elástico, normalmente é um elástico mais curtinho, assim, envolvendo só determinados dentes. Também vou pôr uma foto aqui para vocês conseguirem entender melhor. Deu para entender, gente? A importância do elástico e também que você não vai ficar com a boca amarrada no pós-operatório da cirurgia ortognática. Se você gostou desse vídeo, gostou desse assunto, se eu resolvi uma dúvida sua, deixa um like aqui pra mim, ajuda a gente a crescer com o canal, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto também, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram é @perfilcirurgia. Lá também tem conteúdos que a gente faz diariamente para vocês, com muito amor e carinho, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!